É, tenta fazer 100, 1000 elementos, entendeu? O problema é que isso é o que a gente chama de hard-coded, está preso, travado dentro do código, né? Se você precisasse colocar mais números ou puxar de alguma base de dados e inserir aqui, não faria sentido porque está tudo escrito dentro do código. Então, imagina que a primeira parte do teu código seria uma função de set, uma case set, um comando de... Oi. Stagifier, os lembrou esse caso aqui, ó. É fantástico, os alunos de FUP. Ó, primeira coisa que a gente faria é a seguinte: 2 seria alimentar o teu programa. 3, Tentar colocar com todo o número 4 como se fosse verdadeiro, 4, falso. Depende de todo o caso. 5. Ok, ó, vamos para cá. Então, ao invés de ter os meus dados hard-coded, né, escritos diretamente no código, eu vou carregar os meus dados de algum lugar. Então, o começo do meu programa já seria para dizer qual o valor de cada coisa. 6 seria 6, 7 seria 7, etc. Como se eu estivesse carregando de um banco de dados ou sei lá o quê. Tá? Então, agora eu vou ter que ler essa informação e guardar essa informação de algum local, de algum lugar, para que eu não precise ficar lidando com vários ifs e else, até porque agora não vai me fazer mais sentido. Tá? Então a pergunta é: que tipo de estrutura eu utilizaria para fazer essa relação? Que eu tenho que vincular o zero número com o nome zero, e eu também tenho que fazer o vínculo reverso. Eu tenho que, a partir do nome zero, procurar o número zero. Então, a primeira forma de fazer isso seria fazer aqui da forma mais simples, a gente vai amadurecendo, tá? Seria empacotar isso. Vou chamar isso aqui de um par, ok? E o meu par vai ter um nome, que é uma string, e vai ter um value, um valor, que é um number. E aí eu vou ter um vetor de pares, onde cada posição do meu vetor vai guardar uma relação nome e valor. Então, aqui eu faria o seguinte: vou terminar o construtor, né? O constructor, vou fazer no modo compactado, tá? Public nome é um string e public valor é um número. Mesma coisa. Só que aí ele já cria as variáveis como públicas e já faz a atribuição. Mesma coisa, só que em uma linha só. Eu não vou fazer getSet porque eu quero mantê-las públicas e acessá-las diretamente. Ok, beleza. Então agora, quando eu inicializar valores, eu vou ter que guardar todos esses pares em algum lugar. Eu vou precisar de um vetor de pares. Então, eu vou precisar de um pares, que vai ser um pair, um vetor de pares. Vou precisar de um construtor. Meu construtor inicializa pares como vetor vazio. This.pares, vetor vazio. E agora eu vou precisar de um método set. Void set. Que vai receber o quê? O que é que o meu método set recebe? Um número e um nome. Então eu vou receber um número, que é um valor, que é um número, e vou receber um nome, que é uma string. Diz. Aí esses dados eu vou ter que colocar. Desculpa, misturei as linguagens na minha cabeça, desculpa. Essas informações eu vou ter que juntar elas, vou juntá-las num par
e vou colocá-las dentro do vetor. Então, this.pares.push new pair, que eu estou criando um objeto, e aí eu estou passando aqui o nome e estou passando o valor. Então, toda vez que eu chamar o método set, ele vai pegar essas informações que estão bem aqui, jogar para dentro da função set. Essas informações aqui eu vou grudá-las dando um novo par e vou jogar ela para o vetor de pares. Beleza. Agora ele está pedindo que eu pegue o valor se eu der um nome. O meu método não pode ser mais estático, porque agora eu vou ter que olhar para um atributo. Então, se eu preciso olhar para os atributos, ele não pode ser estático. Estático é o método da classe. Métodos estáticos não acessam atributos. Como é que eu vou pegar o valor que tem esse nome? O que é que eu tenho que fazer? Como é que eu vou descobrir qual é o valor do nome set? O que é que eu tenho? Um vetor com todos os pares. Posição, poderia ser, só que o nome set, eu não sei qual é a posição do nome SEPE. Se fosse só via números, tudo bem, mas aqui eu nem garanto que eles vão estar na ordem, né? Eu não sei qual foi a base de dados carregada. Eu tenho que percorrer o vetor, meu povo. Os dados não estão lá, vou ter que sair andando elemento por elemento, ponto nele, meu filho. Você é o set? Para cada elemento de this.pares. Se elemento ponto, perdão, off, né? Se elemento ponto nome for igual a nome, achei o cara que tem esse nome. Então, o que é que eu vou fazer? Retorno o elemento ponto valor. Se por acaso eu não achei, eu retorno zero. Então, agora, pegar um nome significa percorrer o vetor para achar cadê o par que tem aquele nome. A mesma coisa se eu quisesse um nome dado um valor. O que é que eu vou ter que fazer? Percorrer o vetor inteiro. Se por acaso elemento ponto valor foi igual a value, se eu achei o elemento, eu vou retornar elemento ponto. O que é que ele está reclamando? Alguém consegue enxergar? Olha para as duas funções. Programação é atenção aos detalhes. Jogo dos 7 erros, vai. O que é que eu consegui fazer na função de cima e eu não consigo fazer na função de baixo? Hã? Botei. Agora, cadê a atenção aos detalhes, meu povo? Nome eu comparo com nome, tá certo, e valor eu comparo com value, tá certo também. Bora. Olhando o ticket do RU, vamos lá. O que é que tem de diferente nas duas funções? E eu acho que o pares ele não vai conseguir, eu acho.
Não, Mas eu achava que era isso. não. Eu dei a resposta 3 minutos atrás. Uma função estática, ela não acessa atributos da classe. Eu sei, mas eu. A função estática é a função da classe. Como ela é da classe, ela não enxerga atributos, ela só enxerga o que é estático da classe. Eu não tinha visto estática ainda. Atenção aos detalhes. Função estática, ela só consegue trabalhar com aquilo que é estático ou com os parâmetros. Como eu estou usando o des exige que seja um método normal e não uma função estática. Ok? Consegue trabalhar com elemento. Exato. Para poder usar o des, ele não pode ser static. Então é o getName de des.getValue e des.getValue e aqui des.getName. O que eu posso fazer no atributo público e no privado? O que eu posso ou não fazer no dois? Tudo que é público pode ser acessado de qualquer lugar, dentro da classe, nos filhos e fora da classe. O que é protected pode acessar dentro da classe e nos filhos, mas não fora da classe. E o que é private só pode ser acessado dentro da classe. Esse programa que eu estava enfrentando. Tá. Então a gente mudou. Agora eu não consigo mais acessar assim, valores.getValue, porque eu não consigo mais acessar através do nome da classe. O que é que eu vou ter que fazer agora para conseguir acessar? Vou ter que criar um objeto para ficar manipulando. Por que eu tive que criar um objeto? Porque agora eu tenho aquele vetor dentro do valores, que é onde eu guardo as minhas informações, que eu vou adicionando através do site que eu vou manipulando. Né? Então agora eu precisei criar um objeto, valores, para manipular os dados. Antes eu não precisava, era simplesmente mandar via parâmetro e receber via retorno. Agora eu vou precisar de uma nova chamada, que é a chamada qual? Set. O que é que o meu set vai chamar? Não tem write, né? Vai chamar valores.set e eu vou passar o que para ele? Um número e um nome. Ele recebe o quê? Um número e um nome. Tem que ser exatamente do jeito que ele recebe. O 1 é um número, então vou colocar o mais na frente, e o 2 é um nome, args na posição 2. Então eu não vou colocar o mais na frente. O número e o nome. Aqui. Então meu código continua funcionando. Imagino eu. Ué, não funcionou. O valor de 3, meu código deu que é 0. Vê se o teste está correto. 3. 3 tem o nome 3. O valor de 3 é para ser 3. Se por acaso o nome for igual ao nome passado, para cada elemento dos pares, se eu achei o nome, eu retorno o valor desse elemento. Ok. Se eu sair do for, eu retorno 0. GetName. Se o valor dele for o valor que eu procuro, eu retorno o nome. Na hora de criar, eu estou criando na sequência certa. Recebo o valor e o nome, passo o nome e o valor. Mas o par ele é criado como? Com o nome, com o valor. Mas será que eu tenho que fazer atribuição aqui? Desse ponto nome recebe nome, desse ponto valor recebe valor. Vamos testar. Talvez tenha, e eu estou confundindo a linguagem. Não, ele não está conseguindo pegar o valor de 3.
Eu criei o vetor, criei construtor, criei o vetor de pares. Toda vez que eu insiro um novo par, eu estou dando um push de um novo par no vetor de pares. Bora testar. Então, vou testar na mão agora. Ó. Sabe aqui a minha main? Vou comentar isso daqui e vou testar na mão. Seja valores, recebe novo, valores. Valores ponto 7. Para o 0 eu vou colocar 0. Valores ponto 7. Para o 1 eu vou colocar 1. E eu vou mandar imprimir. Vou imprimir valores ponto get values. Bora rodar. PS Node. Ou então, se eu só rodar os testes também. Ó, ele não está salvo. Ó, eu tenho um só. Mas um ele gravou. Tá aqui um. E agora esse código aqui tá errado, porque o ideal seria ver todos os valores, né? E não só do 1 ao 5. Para cada elemento de desponto pares. Output for. Output mais igual aqui. Elemento ponto valor. E aqui eu vou ter elemento ponto nome. Mais o barra n. Ué, tem o 0 e tem 1. Então, pelo menos ele está guardando. Por que é que eu não consigo pegar? Pegar é o método valor. Está dando o get value do 1. Vamos descobrir por que o meu get value está errado. Get value do 1 de valores. Achei o erro. Olha como é. Tá vendo? Olha onde foi que eu criei valores. Criei ele dentro do for, tá vendo? E o que acontece toda vez que ele entra no for? Ele roda de novo e substitui por um novo objeto valores. Então ele nunca conseguia guardar a informação, porque ele entrava no for e ele dava o new de novo. Então esse carinha tem que estar aqui fora. Agora ele é persistente, eu vou ficar rodando for aqui, mas eu não vou ficar mudando o objeto valores. Pronto, agora o meu show vai ter que mudar, né? Porque agora tá os elementos todos desordenados. Se eu quisesse ordenar esses elementos de acordo com o que vocês já viram, vocês lembram ainda como é que eu ordeno alguma coisa? Função sorte, né? Então, bora lá. Toda vez que eu inserir um elemento novo, eu vou ordenar o vetor de valores. Então, eu vou fazer des.pares.sort. E qual é o meu critério? Eu tenho que dizer qual é o critério de ordenação. Seja 2 elementos. O meu critério vai ser a.valor menos b.valor. A gente viu isso lá no começo do semestre. Eu faço a subtração para comparar dois números. Que ele vai fazer a relação entre o que é negativo, o que é igual a zero e o que é positivo. Então, se isso daqui deu certo, agora nosso conteúdo está todo ordenadozinho. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, toda vez que eu insiro, eu ordeno. Inseri um novo, ordenei de novo. Enquanto eu não inseri, eu não ordeno. Está aqui todos os meus dados. Legal? Ok.
Vamos entender aqui o que é o problema. Conforme o tamanho da tua base de dados vai aumentando, você continua fazendo o que a gente chama de busca linear. Se tiver 1000 elementos, se tu for procurar por um nome, tu vai ter que sair percorrendo esses 1000 elementos para saber se existe um determinado nome dentro dessa sequência. E esse tipo de busca, ele é muito ruim. Então, para lidar com esse processo de buscar constantemente coisas, quando eu tenho uma chave, que é uma forma de organizar os dados de forma única, o vetor ele não é uma boa opção. O vetor ele não é uma boa opção. Para isso, a gente usa uma estrutura de mapa. E aí eu vou abrir um novo arquivo aqui só para mostrar a estrutura de mapa. Então, no mapa, eu vou criá-lo fazendo da seguinte forma aqui, ó. Seja um mapa, é um new map. Tá. O mapa, ele tem uma chave, que é o que eu vou usar para achar o meu elemento, que poderia ser, sei lá, qualquer coisa. E ele tem um objeto que ele guarda, que é um valor, que ele também pode ser qualquer coisa. Então, eu vou fazer assim, ó. Mapa.set. Ué, no nome, vou guardar aqui, baseado na matrícula de vocês, o nome de vocês. Então, matrícula 012354 vai ser o Francisco Manuel. Mapa.set 012398 vai ser o Fernando Mendes. Mapa.set 012376 vai ser o Luciano Almeida. Ok? Qual a diferença do mapa para o vetor? O mapa precisa de duas coisas. Uma é a chave de busca e o outro é o elemento que eu armazeno. Então, a minha chave de busca é essa. O que é que ele me garante? Que eu consigo, com um desempenho adequado, encontrar um elemento dentro de um pacotão de elementos. Sem que eu precise fazer o processo de ir de um por um até encontrá-lo. Isso tudo está abstraído através do comando get. O meu get recebe a chave. E aí ele me devolve o elemento se ele existir. No vetor, a gente fazia via índice. Tudo no vetor é índice. Elemento de posição 5, elemento de posição 6, elemento de posição 7. E isso até fazia sentido porque os elementos eles estão, pelo menos conceitualmente, sequencialmente na memória. O elemento 7 está depois do elemento 6. Mas no mapa, isso não faz sentido, né? Eu não sei em que posição o Fernando Mendes está acima ou abaixo do Luciano. O que importa é que ele está indexado. Eu consigo, através desse número, obter o elemento que eu guardei, que é o Fernando Mendes. Hã? Eu posso guardar de qualquer coisa para qualquer coisa. Então, por exemplo, eu vou só mostrar aqui o exemplo, tá? Então, 012398. Eu vou dizer, ei, pega para mim o 012398. Olha o que é que o get me retorna. O meu get, ele vai retornar o quê? Ou o elemento que eu estou tentando pegar, ou undefined. Em algumas linguagens, a gente diz qual é o mapeamento de tipo, né? Aqui a gente também pode dizer, ó, o meu mapa, ele vai de uma string para outra string. Então, a minha chave é uma string e a minha resposta, nesse caso aqui fica fácil de ver, né? Ou ele existe e vai ser uma string que eu guardei, ou ele não existe e vai me dar undefined. Então, o que é que eu faço o teste aqui, ó? Se a resposta for diferente de undefined, significa que eu encontrei quem eu queria. Então, eu posso dar um console.log, achei.
mais resposta. Achei Fernando Mendes. Se por acaso ele não encontrar, aí ele diria: não encontrei. O que é que isso muda para a gente? Todas as vezes que os nossos elementos forem indexáveis, seja com a matrícula, seja com o nome que é único, e faz sentido armazenar eles no mapa, a gente deve armazená-los no mapa, porque o mapa ele tem uma busca eficiente. O vetor ele não tem uma busca eficiente. Se tiver 1 milhão de elementos, você vai ter que sair procurando elemento por elemento no vetor de 1 milhão. O mapa ele ordena, assim, né, ele tem uma ordem intrínseca, né, usando lá a tabela hash. Na verdade, ele não tem uma ordem, né? Ele tem uma fórmula para encontrar o elemento dentro desse pacotão de dados. Tudo bem? Então, o get ele serve para eu pegar o elemento. O set ele serve para eu atribuir o elemento. Saber se alguém existe, eu posso só fazer um get, ver se é undefined, ou eu posso usar alguns outros métodos. Por exemplo, quero andar por todo o mapa. Para cada... Acho que é assim. Para cada par do mapa. Deixa eu ver se é assim. Acho que não é não. Deixa eu lembrar como é. Mapa ponto delete é para eu me livrar. Resp para saber se existe. Keys são as chaves e values são os valores. Entries. Tá. Então, se eu usar isso daqui, eu vou ter todas as chaves. Para cada chave. Console.log. Console.log. Key. Aqui eu tenho todas as chaves. Se eu quiser saber os valores, eu utilizaria os values. Aqui todos os valores. Se eu quisesse todas as entradas, todos os pares, eu faria para cada par em mapa.entries, todos os casais, chave e valor. Console.log. Aí eu acho que o 0 é a chave e o 1 é o valor. Deixa eu descobrir aqui. 0 mais P1. É assim? Não é P. Exato. Então o 0 é a chave, o 1 é o valor. E aí eu tenho a chave, 2 pontos, o valor. Então percorrer é normal, como a gente percorria nos vetores. A diferença é que eu tenho que dizer o que é que eu quero percorrer. Se eu quero só as chaves, se eu quero os objetos que estão armazenados, ou se eu quero os dois. Para buscar, para procurar, é mais fácil que no vetor, porque eu não preciso fazer for. Simplesmente eu dou o get e vejo se o elemento está lá ou não está lá. E para remover, seria o delete. Quero remover o Luciano Almeida. Mapa.delete. E o meu delete espera uma... O que é que ele espera? Uma chave. Então, se eu tenho uma chave, 0, 1, 2, 3, 7, 6, eu consigo deletar. Agora, quando eu mandar mostrar tudo, não vai mais ter o Luciano, porque o Luciano foi deletado. Acabou-se, Luciano. Desmatricular. Vamos refazer a nossa conta para a gente se livrar dos fores. Tá vendo os fores da sua vida?
Porque se eu tenho mapa, eu não preciso de for. Eu vou desforizar os fores. Copiar de solver.ts para vetor.ts. Então, o que eu vou fazer? Vou me livrar desse for aqui e vou me livrar desse for aqui. E vou me livrar desse negócio aqui também. Então, como é que eu vou guardar esse negócio? O problema, ou a diversão aqui, é que eu preciso de duas formas de achar minha informação. Eu preciso tanto do nome e para o valor, como eu preciso, a partir do valor, voltar para o nome. Então, tem que ter uma forma de pular assim e uma forma de pular assim. Então, como é que eu ficaria aqui? Ó? Valores seria um mapa que vai de string para number. E nomes seria um mapa que vai de nome, não, de número para nome. É como se eu pegasse, eu não tenho duas informações, eu vou armazená-las tanto assim como ao contrário. Eu vou ter um mapa que sabe pular do nome para o valor e um mapa que sabe pular do valor para o nome. Porque eu só consigo andar pela chave. Se eu só tivesse um desses daqui, eu só conseguiria ir numa direção, de forma eficiente. De forma eficiente. Eu estou me imaginando aqui que eu vou trabalhar com milhares de dados. Então, de forma eficiente, eu só consigo, através da matrícula, chegar na pessoa. Então, quando você precisa, na verdade, o banco de dados que faz isso para a gente, né? Quando a gente precisa de várias formas eficientes, a gente tem uma série de chaves que são únicas. No caso aqui, as duas chaves são únicas. Eu nunca tenho nomes que se repetem, como eu também nunca tenho números que se repetem, sim ou não? Os números não se repetem. 7 é só um 7. E o nome 7 tem que estar relacionado. As duas chaves são únicas. Então, eu teria nomes que agora eu consigo ir do número para o nome. Agora eu vou inicializar os dois, né? New map. Agora eu tenho no de valores o nome é a chave e no de nomes, acho melhor trocar, né? No de nomes o nome é a chave e no de valores o valor é a chave. O que importa agora é que eu consigo pular de um para o outro. Então, quando eu quero vincular um valor com o nome, em des.nomes, eu vou fazer o seguinte vínculo. Para esse nome, eu vou pendurar esse valor. E no des.valores, eu vou fazer o seguinte vínculo. Para esse valor, eu vou pendurar esse nome. Então, eu vou colocar as duas costuras. Porque se agora eu quero saber qual é o valor que está pendurado nesse nome, eu vou retornar des.nomes get nome. Ei, olha aí no vetor de nomes, quem é que tem esse nome? Esta aqui ele está dizendo que pode dar o quê? Undefined, né? Aí eu vou fazer o seguinte, ignora. Ignora. Se eu quisesse não ignorar, eu fazia o seguinte, ei, se nomes tem esse nome, se ele tem esse nome, eu devolvo o nome. Agora eu tenho certeza que ele existe. Se não, eu vou devolver vazio. Vazio não, né? Zero. Tem o nome? Se tem, devolve o nome. Se não tem, devolve zero. Para não devolver undefined. Agora, garantidamente, vai sair um número. Garantidamente vai ser um número. A mesma coisa seria para eu pegar o nome de alguém. Aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou olhar nos valores. Nos valores, tem esse valor mapeado para alguma coisa? Se tiver, eu retorno esse valor.
valores.getValue. Se não, eu retorno esse nome, senão eu retorno vazio. Não fiz um for em canto nenhum aqui. Ah, mas tem um for aqui. Mas é só tirar também. O que é que eu preciso retornar? Eu preciso retornar. Eu preciso das chaves e dos valores, né? Só que ele aparece primeiro como o número, né? Assim, o número que aparece primeiro. Então, se o número aparece primeiro, eu vou pegar de valores. Então, eu vou fazer this.valores.entries. Entries vai me retornar os parezinhos chaves e valor, né? Entradas são os dois, as chaves e os valores. Então, isso daqui me dá um vetor com os dois elementos. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer aqui um map. Vou começar a futricagem aqui. Um map. O que eu vou mapear? Para cada elemento P, eu vou retornar P0, aquilo que a gente fez no for, lembra? Mais tracinho, mais P1. Foi isso que o nosso for fez? Para cada elemento P, é assim? Ah, valeu. É porque em Java é assim, setinha. Aí eu buguei a linguagem aqui na minha cabeça. Para cada elemento P, eu vou retornar P0 mais P1. Aí agora eu vou juntar tudo isso, utilizando o /n. Vai funcionar? Sei não, bora testar. Bora ver. Deixa eu ver o que acontece. Eita, Cleo. O erro foi bem aqui. Ele está reclamando desse P. Ah, tá. É porque esse entries não está me retornando uma lista. Ele está me retornando um iterador. Iterador é um elemento que pode ser percorrido. Como é que eu transformo essa bodega numa lista? Arrays.from. Assim? Não lembro como é que eu transformo essa bodega numa lista. É praça não. Bora pesquisar. Será que eu tenho internet para pesquisar? Hã? Como assim o quê? O que eu faço agora? Tá perguntando, né? Até a máquina não sabe fazer. Converte entries JavaScript to list. Isso. From entries. Deixa eu ver se é assim. Object entries. Que não pode.
Mas porque eu quis tirar o for? Tá vendo? Não foi tudo. Agora você acaba. Ah, beleza. Tipo. Array from. Array ponto. Isso, acho que eu já tinha tentado isso. Array ponto from. Não tem uma função. Vai ter que voltar pro for mesmo. Voltar pro velho for. Não lembro aqui como é que é não. Tristeza, que tristeza. Volta porque era que tava funcionando direitinho. Depois eu acho o método direito. Valores. O primeiro é elemento na posição 0. Depois vai ser elemento na posição. Sonhe, meu filho. Esculhambamos tudo, agora o erro não é aqui não. Não tem nada a ver com a internet não. Agora é caçar o que foi que a gente fez de errado. Foi que a gente fez de errado. Bora caçar. Mesma coisa de sempre. Vou comentar e começar a rodar na mão. Criei valores, coloquei o 0, o 1 e mandei mostrar. Vamos descobrir o que é que acontece. Mostrando 2 não. Mas... Não, mas é o... Ah, tá. Bocó não rodava porque eu estava rodando via TS Node e não rodando os testes. Bocó. Como eu não estava rodando os testes, ele ficava lá parado esperando eu quebrar o input. tkrun solver.ts readme.md. Tá vendo? Bocó. Return array.from this.valores.entries. Pegar todas as entradas, eu vou juntar da seguinte forma: seja P, faça P0 mais tracinho mais P1. E no final dá um join usando /n. Valeu, querido. A função não tá, eu não consigo criar a lista. Por que eu não consigo criar a lista? Isso daqui vai me retornar um vetor. Tudo bem. Aí agora eu vou
mapear da seguinte forma. Cada elemento do vetor... carniça. Pronto. Sabia que eu não estava fazendo errado. Estava fazendo errado, não. E esses elementos no mapa e em alguns outros, eles não são listas por default. Eles são objetos que são percorríveis. E nesses objetos percorríveis, que a gente chama de iterador, não dá para fazer map, filter e tal, a não ser que você transforme ele manualmente na lista. Então, foi o que a gente fez aqui. Ó. A gente transformou o entries numa lista e aí depois mapeou ele para ficar do jeito que a gente queria, com a saidinha que a gente queria. Então, basicamente, em todas as atividades daqui para o final do semestre, você vai ter que usar mapas. Todas, todas, todas. Todas, todas, todas. Porque todas são indexáveis, né? Todas não, né? Mas só 70%. Daqui para o final do semestre é tudo com mapa agora. Sim. Sim. Não, a que vocês fizeram não. Mas as próximas que ele vai pedir, sim. Algumas. Entendeu? Por exemplo, cadastro. Cadastro você tem vários clientes. O cliente tem um nome como chave. Então, é um mapa de clientes utilizando o nome como chave. As contas, elas têm o número da conta como chave. Então, número da conta como chave. Não, o mapa você cria para armazenar os elementos no lugar do vetor. O que é que mudaria aqui? Ó? Algumas coisas que mudariam é que você está vendo que não está saindo ordenado, né? Está vendo aqui? Porque no JavaScript ele só tem a opção de mapa sem ordem. É uma bosta. Então você tem que ordenar na mão. Cria os elementos e manda ordenar. Qual é o critério? O critério é o seguinte, seja um par, sejam dois elementos, né? Elemento A e elemento B. Eu vou ordenar... mas... A questão é que aqui não precisa, né? Eu vou ordenar se A0 menos B0. Então, assim, a ordenação aqui é assim, mas você mudaria dependendo do elemento que você está trabalhando. Mas aqui eu estou usando a chave para ordenar, né? Vendo qual das duas chaves é menor. Aí aqui a ordenação 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, está aqui certinho. Então, tem que fazer, amém? Se vocês fizerem amém, aí vocês vão adicionando as características aos pouquinhos. Então, fica faltando para terminar o conteúdo só exceções para terminar o semestre em termos de conteúdo. Aí depois é só praticar. Só exceções. Ok, povo lindo do meu coração.